Olá, Cassiano Bittencourt, pela Visão Estrategista. Hoje, para fazer a análise do terceiro trimestre de 2019 da Log, tá? Que é uma operadora aí, de gestão de propriedade logística, em geral galpões, e aí na faixa mais classe A da coisa, né? Galpões mais tecnológicos e modulados e por aí vai. Então a gente tem ali os vídeos anteriores estão aqui abaixo na descrição, se vocês quiserem dar uma olhada. Acho que é interessante para acompanhar a evolução da tese, a melhoria contínua que a gente está vendo a empresa fazer, tá? A gente vê uma confirmação da tese consistentemente, com ajustes trimestre a trimestre para melhoria, então um pouco de ajuste aqui, um pouco de ajuste ali. A tese se baseia em 4 pontos, 3 anteriores e um novo ali que está mais estruturado. E aí seria, primeiramente, o crescimento robusto. A empresa vem crescendo na faixa de 2 dígitos há algum tempo já, e aí quando eu estou falando crescimento em geral ali, levar como base ali a receita operacional líquida, mas vem com um crescimento forte, quase que parelho, das medidas de habilidade e eficiência operacional, né? EBITDA, fluxo de caixa e por aí vai. Tá? Então a gente vê ali que teve um ajuste positivo aí, que foi a emissão primária de 638 milhões de reais arrecadados aí. Não consta nesse resultado do terceiro trimestre de 2019, que foi feito um pouquinho depois, ali em outubro. Porém, é algo que deve acelerar ainda mais o crescimento da empresa, tá? O investimento em novos galpões. Além disso, aquilo ali demonstra claramente a crença da família Manning, que são os controladores ainda com 35,6% do capital, de ter injetado mais durante a emissão de ações, mais 35,6% dessas novas ações para manter justamente o percentual ali de participação na empresa. Então, uma baita de uma grana jogada a preço de mercado, basicamente. Tá, o segundo ponto seria o endividamento, que vem aí consistentemente com melhoria e redução de custo. O terceiro ponto, as melhorias operacionais. E aí é interessante a evolução, que eu vou falar mais no final, da Log ADM, né, que é a administradora de condomínio logístico que eles criaram no trimestre passado. Tá? Então a gente já tem um resultado legal para ver. E o quarto ponto, que é o novo, é a estruturação da reciclagem de ativos. Eles vêm fazendo venda e vendendo ativos que não encaixam mais com a estratégia da empresa ou que não são mais tão rentáveis, de acordo com o que a empresa vê como necessário para a operação. Então, ao invés disso, pegando esse capital e investindo em novos ativos, em novas propriedades que sejam mais interessantes, mais casadas com o que eles querem, especialmente na questão de qualidade, né? A gente vê aí, inclusive, o fundo de investimento imobiliário, que teve aí a compra parcial de 3 ativos da Log, que deve fechar em dezembro de 2019, como mais um motor na direção justamente de facilitar essa reciclagem. Então, os ativos que não fazem muito sentido para a Log devem passar em parte para esse fundo de investimento imobiliário, o que ajuda a Log a receber justamente um ganho. E aí a gente já viu que nesse momento já teve aí um ágio considerável em cima do que a Log teve ali tinha de valor inscrito ali naqueles bens. Então é algo positivo pra caramba. E isso daí torna justamente essa operação mais interessante ainda, com um quarto vetor aí de tese de investimento que eu acho bem interessante. Confirmado então essa tese, tá? Confirmada a continuidade da evolução, eu gostaria só de ilustrar um ponto aqui que a galera me pergunta direto sobre a questão de fundo de investimento imobiliário versus empresa de gestão de propriedade, especialmente nesse ponto logístico. E eu acho que vale a pena fazer esse parênteses, porque agora a gente teve um exemplo ali bem claro de uma das coisas que eu cito, né? Que é o quê? O skin on the game e prioridades, tá? Que é uma coisa que sempre que me perguntam, eu falo, empresa tem ali um skin on the game, então a pessoa que está gerindo aquilo ali geralmente tem uma participação lá dentro. E aí a gente vê a Log com os Manning aí injetando mais 35,6% daqueles 638 milhões que foram levantados ali pela emissão de ações novas. Enquanto isso, o FII está justamente numa posição de ser usado como veículo de desinvestimento, tá? No ponto de vista da Log, pegando ativos que não estão alinhados com a estratégia da Log, então pegando ativos ali que não são os que a gente considera da Log mais interessantes, tá? Então eu acho que daí a gente mostra como é que funciona em todo o direcionamento, tanto de fundo de investimento imobiliário, quanto de empresa, tá, de gestão de propriedade, e uma vantagem considerável na minha cabeça aí com relação à empresa de gestão de propriedade, foi só um parênteses para a gente pensar sobre. Tá? Então, passando ao que interessa, a gente vê que o ABL cresce 0,5%, não é um crescimento agressivo, tá? Versus o segundo trimestre de 2019, atingindo ali 838 metros quadrados de área bruta locável, tá? Isso daí já com a reciclagem de 2,6 mil metros quadrados vendidos no trimestre, durante esse trimestre, tá?
Então, o movimento mais forte aí é justamente esperado, como dá para ver pelo gráfico, no quarto trimestre de 2019. De qualquer forma, a empresa está indo super bem, já teve um crescimento forte durante o começo do ano ali. Operacionalmente, e aí a gente fala dos dados financeiros, né? A receita operacional líquida tem um crescimento de 23,7%, novamente um crescimento muito forte, frente ao terceiro trimestre de 2018, tá? 32,4 milhões de reais é justamente a receita operacional líquida nesse trimestre. O EBITDA ajustado, e aí eu explico depois o porquê que tem que ser ajustado tanto EBITDA quanto FFO quanto o lucro líquido, crescendo aí 20,6% versus o terceiro trimestre de 2018, atingindo 26,4 milhões de reais. A margem parruda em 81,5% versus 83,7% no terceiro trimestre de 2018. Essas margens aí têm um pouquinho de deterioração por causa do forte crescimento, não é preocupante, é justamente um momento de... o crescimento muito forte acaba afetando negativamente ali a margem, tá? Para título de curiosidade, a margem no segundo trimestre de 2019 era de 79,4%. O Funds from Operations, como vocês já sabem inúmeras vezes aqui, a galera que acompanha o canal, é justamente a forma de medir o fluxo de caixa para a empresa que faz gestão ali de portfólio de propriedades, né? Logística, shopping, por aí que seja. O FFO ajustado tem um crescimento de 16,3%, atingindo no terceiro trimestre de 2019 15,4 milhões, e esse crescimento aí versus o terceiro trimestre de 2018, a margem atinge 47,4% versus 50,4% no terceiro trimestre de 2018 e 53,3% no trimestre passado, a título de curiosidade. O lucro líquido ajustado tem um crescimento também forte de 15,4% versus o terceiro trimestre de 2018, atingindo ali muito próximo do valor do FFO, 15,2 milhões, tá? A margem, e essa é a parte que eu acho impressionante, assim, a margem de lucro aqui está em 46,8%, uma margem muito, muito grande, praticamente metade de tudo que vem de receita operacional líquida sai como lucro, e isso daí versus 50,2% no terceiro trimestre de 2018, novamente aquele efeito de piora marginal da margem pelo crescimento muito agressivo, e 52,7% no segundo trimestre de 2019, tá? O ajustado aqui é importante porque, nesse caso, em geral, o ajustado dá uma diferença pequena. Nesse caso, o ajustado é bem importante porque a gente tem ali uma diferença considerável, que é retirada de delta fair value, né, a alteração ali do fair value, o diferido do imposto e o shopping de contagem que foi vendido. Então, todas as operações que são pontuais ou não tem muito a ver com a operação. Então, como a gente pode ver aqui pela derivação do lucro líquido, o resultado seria muito discrepante se não tivesse a retirada desses dados. Então isso daí é bem importante para a gente justamente levar em consideração que esse daqui, o dado ajustado, é muito importante e é esse que a gente tem que olhar. Quando a gente vai para indicadores operacionais, só para dar uma passada ali, né, a gente vê que tem melhora em cima da melhora do trimestre passado. A gente não esperava que a vacância fosse atingir 4,9% no segundo trimestre de 2019. Nesse trimestre ela atinge 4,5%, então é a superação da superação. E a inadimplência bate em 0% nos últimos 12 meses, o que é de fato impressionante. Eu estou com medo disso daqui chegar no negativo no trimestre que vem, versus 0,27% no segundo trimestre de 2019. O vencimento dos contratos, e aí maiores de 25 meses, né, daqui a mais de 2 anos, quando a gente fala de receita provinda dos contratos, 46,1% está com vencimento para mais de 25 meses, o que é bem positivo, garante um fluxo de caixa bem tranquilo, sem muita preocupação em renovação de contrato. Quando a gente fala de área bruto locável, ABL, a gente vê ali que 48,1% estão com contratos para vencimento maiores do que 2 anos, acima de 25 meses, né? No trimestre passado era 47,7%, então foi uma melhoria aí, tá? E nos primeiros 9 meses de 2019, 95% dos contratos foram renovados, então a empresa não tem dificuldade, ela preserva ali, inclusive isso é citado inúmeras vezes na teleconferência, eles têm uma preocupação muito forte em preservar a boa relação com os clientes e justamente trabalhar ali com simbiose com os clientes, né? Então, uma operação bem interessante, trata o cliente de uma forma que é bem positiva para a operação, tá? Para finalizar, a gente vê aí o endividamento, quase finalizar, né? A gente vê que a dívida líquida sobre PL, forma mais justa aqui de medir, né? Quando a gente está falando de propriedade, bate em 35%, 34% era o número no segundo trimestre de 2019, tá? Isso sem contar a emissão de ações ou as vendas daquelas participações que devem ser realizadas até dezembro de 2019 do FII, tá? Do Fundo de Investimento Imobiliário. Então ainda tem aí muito para reduzir. Não preocupa, tá? O caixa cobre com folga até 2021, a gente vê ali que teve um alongamento, no trimestre passado ele quase cobria 2020, agora ele cobre com folga até 2021, tá? E um pedaço de 2021 inclusive. A dívida está toda em CDI hoje em dia,
trimestre passado era 88%, hoje está em 100%, então a gente tem aí um atrelamento, à medida que a Selic vai caindo e deve cair consideravelmente mais, o certificado de depósito interfinanceiro deve continuar caindo também, né, que é justamente muito linkado ali com a Selic, então a gente deve ver uma redução do custo da dívida, de carregamento da dívida maior ainda, tá? E o custo da dívida a gente vê que passa ali através de um trabalho de liability management que eles têm feito forte e de forma eficaz, passa para CDI mais 1,4%, versus CDI mais 1,8% no trimestre passado, então uma redução considerável. E se a gente apenas, a título de curiosidade, der uma olhada no mesmo período do ano passado, terceiro trimestre de 2018, a gente vê que o CDI estava, que o custo estava em CDI mais 2,4%, então a dívida vem reduzindo de custo, não só pela redução do CDI, mas também pela redução da partezinha ali discricionária do Plus, né? Então agora tem mais 1,4%, isso é ótimo. Como adendo, eu queria só dar uma olhada nos resultados da Log ADM, que está aí, é a administradora de condomínio que a Log abriu, né, para poder ela mesma fazer a gestão da administração de condomínio delas. Eu achei que é uma ideia super inteligente, integrar e verticalizar a operação. Está aí no segundo trimestre de operação, a margem líquida vem aí para 30,6%, não é parruda como a margem líquida da operação como um todo, mas é uma margem que vem melhorando. No trimestre passado estava em 29,3% e ainda acabou de começar a operação, então a gente ainda tem aí uma operação que é pequena, mas que é promissora no meu ponto de vista. Para finalizar, minha posição está aqui do lado, tá? Eu acho que a empresa tem uma ótima perspectiva pro longo prazo, tá? O alinhamento com o momento econômico é forte, tá? Então disposta ali a alavancar, disposta a ir agressivamente no crescimento para aproveitar esse crescimento consistente do Brasil, que deve aí ter um crescimento mais agressivo à medida que o tempo vai passando, muito vinculada ali a poder participar da operação de e-commerce, então a empresa ali com galpões inteligentes, modulados e por aí vai, inclusive eu falo isso mais a fundo nos outros vídeos, tá? A gestão é consistente e capaz, ela mostra isso trimestre a trimestre, cada análise minha é basicamente a mesma coisa, mostrando como está melhorando e como eles estão indo na direção certa, e isso daí justamente evidencia a capacidade deles de execução, tá, dos planos, o que torna a empresa super promissora. Eu vejo aí, sem dúvida, como um baita investimento no mercado financeiro, vejo como um ótimo longo prazo. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, @investircomsim, é só falar comigo, manda direct message, eu sempre não tenho nenhum problema de conversar e tal, às vezes sou meio sucinto, mando áudio, mas não tenho nenhum problema. E por hoje a gente fica por aqui, vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com mero detalhe, e até a próxima análise.